tô te vendo. Tá me vendo? Ó, Não, mas eu tô te vendo. Então a gente vai seguir assim. Você me escuta, pelo menos? escuto. Ó, eu tô te vendo. Você tá com batom vermelho. Eu não sou Isso, muito bom de cor. Tá de óculos, tá mexendo no cabelo agora. sim. Beleza. Ai, estranho, Sei. né? Falar com o escuro, mas vamos. Fala com o Breu. Ó, vamos lá. Deixa eu fazer dar um contexto para você aqui. Esse é o episódio 9 e esse ano eu quis fazer uma coisa diferente em relação a vocês, que Uhum. são meus alunos, que estão em algum tipo de programa meu. Eu acredito que uma boa parte do meu trabalho é mostrar vocês para o mundo, é mostrar a transformação de vocês. É, eu acredito muito que a vitória de um autoriza a vitória do outro, né? Então, quando eu mostro para o mundo que a Sabrina conseguiu melhorar em vários aspectos na vida dela, isso inspira pessoas, motiva pessoas e a gente aprende através de histórias. Então, no começo desse ano, eu decidi que toda segunda-feira eu ia convidar um aluno para a gente bater um papo. Então, não é uma entrevista, porque eu não sou entrevistador, é uma conversa. E nessa conversa, a gente vai entender vai falar sobre saúde no contexto geral, falar um pouco sobre as suas experiências, né? Sobre vários paradigmas que existem, por exemplo, treino em casa, treino online, treino funcional. E também eu quero aproveitar a sua expertise aqui como uma nutricionista extremamente competente. E também a gente vai falar sobre os maiores desafios que as pessoas enfrentam em relação à alimentação, que é um dos grandes gaps da saúde aí, né? Então, vamos começar do começo. Eu quero que você se apresente, por favor. Bom, meu nome é Sabrina, eu tenho 30 anos, sou nutricionista clínica funcional e estou treinando com você desde a pandemia, março de 2020. Foi logo ali. Caraca, Na época você ainda tinha o box de CrossFit, a Borne. Tanto que no meu WhatsApp, o seu nome tá Borne ainda, você acredita? acredita? Naquela época. E aí, naquela época, você fazia o treino ainda pelo Instagram, online, para geral, aberto para todo mundo. E aí eu comecei assim, através da Débora, que era sua aluna na Borne, porque toda a vida fiz musculação em academia, e aí tudo fechou. Eu não queria ficar parada. E aí ela falou: não diga mais nada, tenho a solução para os seus problemas. E aí começamos. E aí depois a gente migrou para o Zoom e estamos aí até hoje. Naquela época eu treinava ainda dentro de casa. Eu lembro que eu pegava cadeira, mochila, Aham. colocava um monte de livro dentro para ficar pesado. E assim, faca na bota, não tinha moleza não. Cara, E eu me dei aí, conta agora que são 5 anos, né, bicho? 5 anos. E aí, há Caraca. 3, eu mudei de casa e agora tô no apartamento que tem academia aqui no condomínio. E aí, quando eu mudei, ainda estava bem restrito. Então, eu descia de máscara, tinha que fazer reserva no aplicativo do condomínio, porque tinha um limite de pessoas para usar. E eu estava lá todo santo dia. E aí foi flexibilizando. Então, mais gente começou a usar. E aí a gente vai se adaptando, né? Fica ali no cantinho para dar para colocar o celular apoiadinho na janela ou o notebook e vamos. E estamos aí, 5 anos. Naquela época, nossa, eu lembro muito bem. Quando a gente começou, a Paulinha estava grávida. Cara, A Paulinha estava ah, eu não lembro nem de que do filho que Léo, era. do segundo. Depois ainda veio a Maia. Rapaz, é verdade, viu? O que não falta aqui Nossa. é filho, viu, meu filho? Não, eu lembro que eu via a Paulinha e ficava, gente, como que ela faz isso com essa barriga? Verdade. Cara, que demais. Sabrina, vamos lá. Antes que eu me esqueça, essa live ela vai ficar salva no meu Instagram por 24 horas. Ai, legal. Depois, o áudio vai para o meu podcast, que chama A Vida é um Treino. E Uhum. você pode, qualquer pessoa pode acessar e ouvir, indo trabalhar, fazer qualquer coisa, essa conversa. E também vai para o meu canal no YouTube, você pode assistir o vídeo aqui. Inclusive você que não está me vendo, Sabrina, Por favor. você pode assistir o vídeo no YouTube. Tá, você falou algumas coisas interessantes e eu quero te perguntar aqui. Primeiro,
você começou a treinar na pandemia porque a academia, você fazia musculação convencional e a academia fechou, como vários outros lugares fecharam, todos os Exato. lugares fecharam, e aí estava tendo aula online. Foi esquisito para você começar a treinar online e esse tipo de treino funcional? Como é que foi para Ó, você essa experiência? eu vou te falar que o que eu sentia naquela época é o que eu sinto hoje. Muita dor. Tamo Então, junto. assim, gente, independentemente de quanto tempo você tenha de exercício físico, vou falar uma coisa que é muito verdade. Com dread não tem moleza e é um negócio extremamente eficaz. Então, o que você fala sempre nos treinos pra gente? Aqui é virtual, mas muito real. E sim, é muito real. Porque Principalmente a dor é real nessa vida. nossa, nossa, não, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você pode até considerar isso como um elogio. O que eu sinto de 2020 até hoje, eu não sentia em academia de musculação convencional. Mas por quê? Vamos lá. A gente vai entrar agora num ponto que até se pode estar ligado à nutrição. Tem a questão muito do comprometimento. Então, na academia de musculação, você acaba ali pegando o celular, você passa o tempo de descanso, você dá um miguezinho. Agora, com você não tem essa. Então, por mais que estejamos distantes de espaço físico, estamos todos conectados e juntos. Então, o que eu senti na época que eu comecei é diferente o formato. Então, é hoje e naquela época, o treinamento como um todo ele é muito completo. Então, a gente vai ter a mobilidade, a gente vai ter o aquecimento, e a gente tem uma estruturação do treino. Então, isso eu senti a diferença, sim. Então, para melhor, claro, né? E na estética, isso é indiscutível. Indiscutível. Então, não tem essa de, não, treinar em casa não dá resultado. Dá. E como dá? Então, pensando em forma física, de toda a vida, desde que eu comecei a academia de musculação, se a gente for comparar, hoje, pensando em estética, estou infinitamente melhor. Massa. Ó, você falou num ponto muito importante. Ó, eu perguntei para a Débora se ela estava vendo a gente e Ai, você, que ela falou bom! que está vendo. Então acho que é só você que não está vendo. Mas tá bom, você já me viu hoje de manhã, tá tudo bem para enjoar também. Eu vi você uns segundinhos antes também de entrar. Também. Sá, a vida moderna hoje, a nossa estilo de vida saudável compete de forma desleal com 1 zilhão de estímulos da vida. Né? Então você falou um ponto muito importante. Cara, às vezes você está lá na academia tradicional, você faz uma série, você olhou no celular, você entra num portal e já era, né? Aí você vê ali, você está fazendo compra de supermercado, você está pagando boleto, e aí o treino já foi embora. Então, esse formato que a gente tem é um formato que faz você se concentrar no momento presente, exige isso de você. Um outro fator é que eu consigo manipular melhor a intensidade. Porque a intensidade, para a maioria das pessoas que não tem uma formação no treinamento físico, é uma coisa muito subjetiva e abstrata, né? Então eu nunca sei se eu estou fazendo intenso demais, intenso de menos, se é para sentir isso, se é para sentir aquilo. Então, como é um treino em grupo e eu direciono o tempo de descanso, o volume de repetições, eu consigo ter controle sobre a intensidade. Logo, eu ponho todo mundo para fazer intenso. Cada um no seu limite mais intenso. Então, isso explica essas mudanças que você está falando. Você precisa se concentrar mais no treino desde o começo, do momento que começa até o momento que termina, e você tem um ajuste mais fino da intensidade. Essas duas coisas faz com que você tenha mais resultados, porque no final das contas, de uma forma simples para todo mundo entender, o que gera uma adaptação positiva no nosso corpo é uma perturbação no organismo. Então o treino ele tem que gerar uma perturbação que faça o nosso corpo pensar assim, olha, isso pode acontecer de novo, eu preciso estar melhor preparado para isso. Então, junto com a alimentação vai dar o substrato para isso. E aí a gente constrói músculo, queima gordura, o nosso metabolismo ele acaba funcionando para se preparar para um outro estímulo desse. Muito legal você dizer isso. Você falou da E estética. O que você mais reparou que mudou no seu corpo? olha, Dredd, você é muito específica aqui. Pode ser. Até eu.
sempre tive a perna mais fina. E hoje, você vê um musculinho, você vê um É, quadríceps aí, que antes não existia. Se você pegar uma foto minha antiga, dá vergonha. E agora não mais, agora tem uma coxa bonita aqui. E assim, eu vou te falar que não é só a estética, mas também o funcional. Por quê? Por exemplo, eu não sei se você vai lembrar disso porque são muitos alunos, mas lá atrás, no começo, o meu agachamento era tão meia boca, eu eu lembro. fazia um negocinho tão xoxo. Agora não. Agora eu desço até o final e com peso. Ainda tem essa, que não é só o peso do corpo, o peso das más escolhas, como diz o peso, peso externo. Que também tem uma outra questão que eu acho importante citar, seja para quem está vendo agora ou para o futuro, eu tenho barra tinha condromalácia. E assim, eu tinha muito medo de me lesionar. Eu tinha medo de pegar peso. Dependendo do movimento, eu ficava receosa. Isso tudo na academia de musculação convencional. Então, por mais que eu gostasse muito, sempre gostei de me exercitar, eu tinha esse receio, esse desconforto. E eu vou te falar que de 2020 para cá, eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu senti dor no joelho. Antes era uma coisa que eu sempre tinha. Para mim era difícil até usar calça jeans, para ser bem sincera. Se eu colocasse a calça jeans de manhã, à tarde, o meu joelho já estava incomodando por causa daquela pressão da calça. Não sinto mais nada. Então eu posso usar calça, eu posso usar salto alto, o que for, eu não vou sentir nada. E isso tem muito a ver com você, com o seu trabalho. Então eu acho que é importante também falar isso, né? Não é só estética. Então é todo o nosso funcionamento do corpo, questão de dor, flexibilidade, enfim, isso é importante também citar. Muito muito bom você trazer esse ponto. E é, a estética, ela vai ser uma consequência, né? Sim. Mas é muito fácil a gente falar isso da boca para fora. Por que que é tão difícil, então, a gente ter um corpo funcional e ter a estética como consequência? E aí, um aspecto, só para a gente entender o raciocínio, tem uma frase que eu gosto que é o seguinte, que é: nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre a história do nosso corpo, a história do funcionamento do nosso corpo, para a gente entender o porquê que a gente é como é. Então, por exemplo, os nossos antepassados caçadores-coletores, eles foram adaptados, o corpo dele evoluiu para viver em déficit calórico. Não é porque eles faziam jejum intermitente, é porque eles não tinham acesso à comida de forma abundante e eles tinham muito movimento para procurar comida. Então, você vê a média de um caçador-coletor, mulher, fêmea, era de 12 quilômetros por dia de caminhada e corrida, e homem era 15. Então, tem muitos atletas amadores que não fazem esse volume de atividade. E aí a gente tem um terreno onde eu tenho uma restrição calórica e muito movimento. E a gente vem para o mundo moderno, é justamente o oposto. A gente tem muita caloria, muita oferta de caloria e pouco movimento. E o nosso organismo, o nosso metabolismo, ele não evoluiu ao longo do tempo para isso. Então, por isso que é muito difícil a gente ter a estética como consequência da função, né? E aí, por isso, a Sabrina pode falar muito melhor, ela vai falar sobre isso. Espero que ela fale daqui a pouco. Mas é por isso que a gente tem que fazer manipulações de calorias, né? De quantidade de calorias. Porque se a gente tivesse um gasto energético tão grande, a gente não precisaria contar calorias para emagrecer, por exemplo, né? E o aspecto da função entra, que essa é uma crítica que eu faço, obviamente não é generalizada, mas é um ponto para a gente refletir que a maioria das nossas atividades físicas estão virando um comportamento sedentário. O que a maioria das pessoas fazem, Sabrina? Chega na academia, sente um monte de aparelho, aí vai mexendo no celular, passa o tempo inteiro do treino, de um treino mais ou menos, onde está conversando ou falando no celular, fazendo um aparelho sentado, deitado, aí pega o carro, volta de carro para casa, é para passar 8 horas sentado no escritório. Então, isso é um comportamento sedentário. A gente está tornando a atividade física, o exercício físico, também uma atividade sedentária, que não vai trazer tantos benefícios para a gente. Então, quando você fala de condromalácia, fora o trabalho que a Débora ajudou a fazer, inclusive, né, que é extremamente importante, principalmente para prevenção e pontos agudos de dor, é devolver função do corpo. Então, uma coisa que a gente faz muito no treino é cócoras, por exemplo.
E a cócoras, no começo a Sabrina tinha dificuldade, incomodava, cansava. Hoje já é quase uma posição de descanso. E ter essa Sim, capacidade de agachar justamente faz com que você diminua a pressão no joelho e diminua a dor. Então, todos os problemas que a gente tem em relação à articulação são causados por uma disfunção entre o que o nosso corpo evoluiu para fazer e o que a gente está fazendo com ele. Então, é sim. preciso minimamente devolver essa função. E o treino é uma baita ferramenta para isso. É um momento que a gente pode fazer isso. Beleza, então, Não, e pegando você... até, Pode falar, desculpa pode te falar. interromper. Não, pegando até um gancho nisso que você está falando, não só para presente ou futuro a curto prazo, mas no futuro a longo prazo também. Teve um dia até que eu gravei uns stories no meu Instagram pensando em você e uma coisa que eu aprendi com você nesses anos todos, que é pensando na nossa velhice funcional independente. Então, eu nunca tinha pensado no futuro tão distante. Assim, a gente não sabe até onde iremos, né? Mas se tudo der certo, vamos viver bastante. Eu não pensava nisso. E sim, hoje, agora, aprendi com você, eu quero ser uma senhora que consegue ir na feira e voltar para casa carregando sozinha as sacolas. Eu quero conseguir sentar na minha cama e levantar sozinha. Então, como que a gente vai conseguir isso no futuro? Plantando hoje. Então, é uma coisa que eu também aprendi com você e é que a gente exercita todo santo dia, né? Às 6:30 da manhã. Perfeito. E muitas vezes dói para exercitar, mas é isso aí. Nossa, Sá, você falou uma coisa que é extremamente importante. Toda vez que a gente fala sobre longevidade, sobre capacidade funcional, sobre saúde, primeiro, quando a gente é jovem, a gente raramente pensa nisso, né? sim, Só que eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou fazer 40 anos. Então, um dia eu acordei e falei, caramba, eu tô ficando velho. E é assim que acontece, tá? Chega uma hora, você pode perguntar para quem é mais velho. Chega uma hora que a pessoa se dá conta de que, meu, eu já tenho 40 anos, 50 anos, 60 anos. Por quê? Porque a nossa cabeça ainda a gente é anos atrás. E isso acontece. Só que acontece, o nosso corpo, ele não funciona como um automóvel, por exemplo. Eu gosto desse exemplo. Imagina que você vai comprar um carro. Você vai escolher na hora que você comprar, você vai querer um carro para estrada ou para cidade, certo? Então o carro ele já vem adaptado para o terreno que você vai usar. O corpo humano, ele é totalmente adaptável. Tanto é que teve seres humanos em todos os cantos do mundo. Né? No gelo, no deserto, tem todos. E o ser humano se adapta. Porém, como o ser humano já não nasce adaptado, porque a gente não sabe qual ambiente a gente vai viver, o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar naquilo que na infância é mais estimulado. Então, principalmente mulheres que têm uma tendência, uma incidência maior de problemas musculoesqueléticos, osteoporose, problemas de lesão no joelho, quadril e tudo, você se manter ativa desde a infância até a adolescência e o resto da vida, vai preparar o seu corpo para ser mais longevo com qualidade. Não quer dizer que se você começar tarde, você não vai ter benefícios. Você vai ter. Só que essa adaptação ela é melhor percebida quando a gente tem estímulo a vida inteira. Então, o nosso corpo ele se adapta àquilo que a gente gera mais estímulos. Então, é muito importante que, principalmente as mulheres nesse aspecto, treinem, carreguem peso, pulem, controlem o corpo, porque isso vai gerar fortalecimento muscular, mas principalmente a densidade óssea necessária para ter uma vida saudável. Outro ponto importante, Sabrina, muita gente fala assim: ah, mas eu tenho aqui a minha avó Teresa, fumou, bebeu e viveu 120 anos. As pessoas falam bastante isso, né? Mas aí eu como se pergunto, fosse uma regra, né? me Só mostra que é a mais cinco exceção. vós Teresa. É, me mostra mais cinco vós Teresa. Você já não consegue mostrar. Então essa é a exceção, não é a regra. Segundo ponto, que vai de encontro com o que a Sabrina falou. Não é sobre sobreviver, é sobre viver. Então não adianta você fazer 100 anos, assim, tem casos e casos, né? Mas eu tô falando sobre negligência. Não adianta você fazer 100 anos precisando de ajuda para levantar da cama, por negligência. Então isso é sobreviver. Viver é você ter autonomia, que é o que a Sabrina está falando. Ela se tornar uma senhora que ela consegue viver a própria vida. Ela não depende de ninguém. Claro, a gente não controla todas as situações, né? Mas no que depender da gente, é sobre viver, é sobre qualidade de vida.
não é sobre sobrevivência. Esse é um ponto importante. A gente se acostumou, porque a nossa sociedade é uma sociedade doente, a ficar doente. Mas esse não é o natural, pode ser o comum, mas não é o natural, né? Sá, seguinte, curiosidade. Imagina, aconteceu esses dias, inclusive. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas teve uma pessoa que me mandou mensagem no direct falando: eu vi o stories da Sabrina treinando e eu quero fazer uma aula experimental com você. Depois eu vou olhar e te falar no particular. Ah, eu acho Mas que é a a Ariane. pergunta para você é o seguinte: como você explicaria o treino que a gente faz para uma pessoa que não conhece? Então imagina que uma amiga sua viu o stories seu e fala: eu quero saber mais sobre esse treino aí, me conta. Olha, se for uma pessoa íntima, eu Pode vou falar de um falar, jeito. vamos lá. Se for uma pessoa não íntima, eu vou falar de outro jeito. Porque, Pode falar. porque Pessoa o meu, íntima. porque o meu jeitinho, ele tem um tempero diferente. Então, para pessoa íntima, eu vou falar assim, então, se prepare, porque não é mole, é dureza. E assim, eu, Sabrina, tá? Não sei os seus outros alunos, mas eu só vou parar de treinar com você no dia que você não quiser mais dar aula. Então, eu sinto te dizer, tá? Você vai ter que me aturar por muito tempo. Mas, para uma pessoa que ainda não faz parte da nossa comunidade, eu diria, então, o nosso treino é funcional de alta intensidade, diferente de tudo que você já viu. E dá resultado, e não é mole. É adaptável. Então, para quem está começando, sim, tem suas adaptações, os seus ajustes, mas não vai ser moleza. Então, já deixa Resumindo, ali a é igual sinceridade. conta matemática. Se tá fácil, tá errado. Exatamente. E assim, a gente que já está há mais tempo ainda sofre. Porque, Sim. primeiro, nossa, isso é sem dúvida o que eu mais gosto. Os treinos não se repetem. Então não tem isso. Ai, a cada 3 meses muda o treino. Não. Ah, o treino de hoje só vai se repetir de novo, sei lá, daqui 5 anos? E olha lá, acho que você nunca fez um treino repetido pra gente. O que Não. repete é o treino de Natal, Natal só, e não Ano é? Novo são os dois que repetem. Não repete treino. Então, assim, não repete treino. A gente, conforme vai evoluindo, vai aumentando a carga ou a velocidade. Então, de todo modo, vai ficar mais intenso e sempre os estímulos diferentes. E uma coisa que eu acho interessante também que você faz é equilibrando os dias da semana. Então, por exemplo, na terça-feira eu já sei que a parte do core vai ser mais demandada, né? Vai ser mais sofrida. Na quarta-feira, você não vai pegar pesado ali, porque a gente está se recuperando ainda na terça-feira. Então, isso também é interessante, né? Tá, o seu treino da semana, ele tem um equilíbrio. Então, para quem está começando, para quem tem talvez um certo receio, não precisa ter esse medo, porque você está pensando com responsabilidade, né, em toda a semana, e também vai adaptando para quem ainda não tem tanta mobilidade, ou não tem tanta força, ou uma pessoa que nunca se exercitou, né, que é sedentário e está começando agora. Então, isso eu acho muito legal, e que você dá bastante atenção também para a gente, apesar de ser online. Apesar de ser um monte de janelinha ali no Zoom, você consegue prestar atenção em todo mundo. Quem quer tirar alguma dúvida, abre o microfone e você responde, você mostra o exercício de novo. Isso é muito legal. Eu adoro. Cara, muito legal. Você trouxe. Primeiro, algumas pessoas acham esquisito. Como é que você consegue individualizar um treino em grupo? E o ponto é o seguinte: primeiro, que eu tenho uma experiência de 15 anos dando aula em grupo. A minha vida inteira eu dei aula em grupo. A Débora mesmo era minha aluna na academia de CrossFit. Já aconteceu de eu dar aula no box, 40 pessoas numa aula. Nossa. Então, ao vivo ali. E eu vou te falar que no Zoom é mais fácil de dar aula para um grupo do que presencial. Eu vou explicar o porquê. A disposição das janelas facilita o olhar. Ah, olha Porque só. só, quando eu estou dando aula para 40 pessoas, eu tenho uma altura e eu consigo enxergar num plano. Então eu tenho que andar muito entre, mas quando eu estou lá no fundo eu não consigo ver na frente e Uhum. vice-versa. No Zoom, pela disposição das janelas, eu consigo ver todo mundo executando aquele movimento. E assim, como eu tenho o olho treinado, vamos supor que está todo mundo fazendo snatch. O meu olho já consegue achar o snatch que está com alguma dificuldade técnica. Que legal. E aí eu vou e faço a correção.
Esse é o primeiro ponto. Então, olhar no Zoom, eu consigo individualizar primeiro, porque além da experiência, além da experiência, eu consigo. A janela do Zoom me facilita isso. Segundo ponto que você trouxe é sobre intensidade. Como é que a gente adapta os treinos, né? A adaptação dos treinos, ela acontece primeiro sobre volume de repetições, sobre complexidade do exercício, e a gente vai ajustando. Então, uma coisa, forma simples de entender. O treino, ele não pode ser fácil nem impossível. E outro ponto que você falou, que é importante, algumas pessoas perguntam, Dredd, mas uma hora fica fácil isso? Aí eu falo assim, você quer que eu te fale a verdade ou quer que eu te engane, te iluda? Não, fala a verdade. Sabe por que que não fica fácil? Porque você vai aumentando a sua capacidade de autodestruição, entendeu? Você vai aumentando a sua capacidade de gerar intensidade. E aí, quando você gera mais intensidade, é como se fosse um estímulo novo. E o seu corpo sente aquele estímulo. Então, por exemplo, se você põe um peso, 1 quilo a mais no exercício, já é um estímulo novo. Então, qualquer variação é um estímulo novo para o nosso organismo. Então, não fica mais fácil, mas você se acostuma com a intensidade. Então, E também, pode falar. e também são muitos exercícios. Então, assim, a gente teve snatch hoje. A gente só vai ter snatch de novo daqui uma semana, 2. Então, ainda tem isso. E, por exemplo, o que a gente estava falando recentemente sobre o salto de corda. Lembra? Acho que faz umas 2 semanas. Sim. Que eu tenho o saltito junto ainda, né? É uma coisa que a gente precisa tirar. Antes, eu não conseguia fazer muitos saltos sem parar. Eu sempre quebrava. Porque ou a corda batia na panturrilha, ou eu pisava na corda. Hoje isso já não acontece com frequência. Mas eu tenho saltito. Então, tem sempre coisa para melhorar. Não tem jeito. Pistol ainda não faço, por exemplo. E por aí Tá vai. pertinho do pisto, hein? Tá pertinho. Não, e a parada de mão vem aí. Me aguarde. Tá Também. chegando. Ó, esse ponto que você tocou é importante. E aí, esse que é o ponto, tá, gente? Ô, Sabrina, muita gente acaba se perdendo no caminho. Vamos lá. Qual que é o nosso objetivo com os treinos? Nosso objetivo é melhorar nosso condicionamento físico, nossa saúde, nossa capacidade de se mexer, consequentemente, a nossa longevidade e qualidade de vida. Então, muita gente acaba nessa ganância querendo se apegar a algum exercício, algum movimento, e aí deixa de entender que o objetivo é melhorar o condicionamento geral e aí quer fazer um movimento a qualquer custo. Só que às vezes isso prejudica até a própria saúde. Então, o que a Sabrina está falando, por exemplo, eu estou pulando corda aqui, mas eu só vou pular daqui 1 ou 2 semanas. Então, primeiro, quando a gente trabalha capacidades físicas, força, mobilidade, aspecto neural, tudo isso melhora o todo. Segundo ponto, a nossa prioridade é melhorar a capacidade de movimentação sua e não um movimento específico. Então, os movimentos eles vão acontecer, só que no tempo que tiver que acontecer. E muita gente acaba metendo os pés pelas mãos e querendo fazer um movimento a qualquer custo, só que isso acaba atrapalhando o próprio desenvolvimento e a saúde da pessoa. Então, esse é o ponto mais importante, né? Por que a gente muda o treino todos os dias? Primeiro, para não ser chato. Segunda coisa, a gente quer aumentar a nossa biblioteca de movimentos. Porque uma das coisas que mais machuca as pessoas é falta de repertório. O que é repertório, Sabrina? É a quantidade de formas diferentes que eu consigo fazer o mesmo movimento. Então vamos supor, ó, Sabrina está andando na rua e tem uma poça de água gigante. E ela só pode passar por aquela poça. Então, o que vai definir se a Sabrina vai ter uma lesão saltando aquela poça ou não, é a quantidade de formas que ela consegue passar por aquela poça. Se ela só consegue de um jeito e aquele jeito está muito difícil de fazer, ela pode se machucar. Agora, se ela tem 20 formas de fazer aquilo, ela tem menos risco de se machucar. Então, acervo motor é igual a nossa capacidade de se mexer sem se machucar. E o terceiro ponto que a gente faz mudança de treino todos os dias, e essa é uma coisa que é pouquíssimo falada, é que a gente precisa treinar o cérebro, porque é o cérebro que controla o corpo. Tem muita gente, Sabrina, quer treinar força e mobilidade. Só que essas pessoas continuam se machucando ou não evoluem, porque quem dá o comando para o corpo é o cérebro. Então tem vários exercícios que a gente faz, por exemplo, que é bem difícil de fazer, na questão de coordenação, por exemplo. Tem que combinar 3, 4 exercícios diferentes. E por que a gente faz isso? Porque a gente está treinando o seu cérebro a desenvolver a capacidade de dar os comandos.
né? Então, tem todos esses aspectos que, no Brasil, principalmente, as pessoas não estão acostumadas. A gente tem uma tendência a achar que treino é musculação e academia. E outra coisa, que musculação é só feita em academia e aparelhos, mas musculação é treinamento resistido. Se você está resistindo a alguma força, você está trabalhando os músculos. Seu cérebro não sabe a diferença onde você está treinando, né? Ele sabe reconhecer estímulo só. E é o que a gente brinca, né? Que treina o corpo, o tico e o teco, né? Também, a cabeça. E uma outra coisa que eu também acho interessante citar, e que talvez outros alunos também possam confirmar isso, que o nosso treino também serve como base para outras modalidades. Então, por exemplo, eu comecei recentemente na natação e, assim, faz um mês e meio, eu acho. E a minha consciência corporal, ela é bem diferente das outras pessoas que começaram junto comigo. Então, mesmo sendo pessoas jovens, também, não, nem estou colocando aqui as pessoas que são mais velhas, mas mesmo as pessoas jovens, elas têm um estilo completamente diferente do meu e eu já estou bem mais na frente delas. E eu recentemente também voltei para o Pilates no solo, que era uma coisa que eu fazia há muitos anos atrás, eu ainda nem conhecia você, enfim. E aí também, quando a gente está na aula, eu consigo ver se eu estou no fundo, eu consigo ver as outras pessoas e a diferença de mobilidade é gritante. Então dá vontade de falar assim: oi, você já ouviu hoje a palavra do dread? Tipo, sair de um por um, falar, vamos melhorar essa sua mobilidade aqui, vamos treinar todo dia às 6:30 da manhã? Então, serve como base também para outros esportes, outras modalidades que a gente vai fazer aí no decorrer do dia, da semana, enfim. Isso eu acho muito interessante também. Sim, total. Porque esse é o ponto, Sabrina. O nosso corpo, ele é muito complexo. Ele exige de muitas coisas, né? E o que veio antes não é um músculo, não é o entendimento de um exercício, é um comportamento. Então, existe um comportamento motor. Por exemplo, sentar. Sentar é um comportamento motor que os nossos antepassados faziam para descansar. E geralmente era no chão, em amplitudes profundas. Quando a gente começou a usar a cadeira, a gente perdeu essa visitação a ângulos mais profundos e adivinha, as pessoas mal conseguem amarrar o cadarço hoje em dia. Então, existe um comportamento e esse comportamento moldou a forma que os músculos trabalham. Então, a gente não pode pensar só em músculo, a gente não pode pensar em força, a gente não pode pensar só no movimento repetitivo, porque isso ainda é mais profundo. Mas um ponto importante, quando a gente pensa em esporte e exercício físico, grande parte do esporte e do exercício físico é uma construção social, não respeita a nossa biologia. Por exemplo, você não vai ver nenhum caçador-coletor jogando beach tênis. Então, isso quer dizer o quê? Que o gesto motor do esporte não respeita o que o nosso corpo evoluiu para fazer. Estou falando que você não pode jogar beach tênis? Não, jogue beach tênis. Faça musculação, faça o que você quiser. Mas o treino, ele tem que envolver um percentual de olhar para o que o nosso corpo evoluiu para fazer. E você vê, grande parte das coisas que a gente faz você faz exercício no chão, você põe a mão no chão, você senta no chão, você levanta. Por quê? Porque essas coisas ajudam a organizar as nossas articulações e treinam o nosso cérebro para cumprir demandas. Sentar, levantar, empurrar e puxar são coisas que você vai fazer pro resto da vida. E a Não, gente já tem vários estudos robustos, por exemplo, Sabrina, um deles correlacionando demência com falta de massa muscular nas pernas. Então, é uma das coisas que mais torna as pessoas inválidas, né? É a falta de massa muscular nas pernas, principalmente mulher. Mulher vai perdendo massa muscular na perna, daqui a pouco não consegue levantar a cadeira. E assim, a gente, mais uma vez, a gente está falando de longevidade, né? Você pega uma senhora de 80 anos, conseguir fazer um agachamento é o que vai determinar se ela vai conseguir sentar no assento sanitário sozinha ou não. Só que qual que é o ponto que a gente vive? Pessoas jovens estão tendo dificuldades que antigamente só as pessoas mais velhas tinham. Sim. Né? E aí, eu quero te fazer uma pergunta agora, fazendo uma mudança não tão brusca ainda. Você fazia musculação, obviamente você é nutricionista, você entende muito bem sobre nutrição e acredito que você
Cuide da sua alimentação, pelo que a gente conversa e pelo que eu vejo, cuide da sua alimentação e teste algumas coisas em você. Meio que o que eu faço comigo, eu testo algumas coisas em mim também de treino e tudo. E você mudou alguma coisa na sua dieta, na sua alimentação, quando você mudou o tipo de treino? Como é que Sim, foi isso? Me fala que esse é um ponto muito importante, né? Você tinha uma alimentação quando você fazia musculação e tudo, você começou a treinar comigo. sim. O que, que você percebeu que precisava mudar? O que, que você mudou? Aumentei o consumo de proteína e introduzi a creatina, porque, né, a demanda desse treino aí, gente, não tem condição. Então eu tive que dar uma melhorada, comecei a comer um pouco mais para dar conta do recado, porque, olha, esse negócio de treinar em casa, quem diz que é moleza, não é não. Quem diz isso ou não conhece você ou treinou errado. Então, tive que aumentar o consumo de proteína e comecei a suplementar a creatina. Então, percebe o que a Sabrina está falando. Obviamente, ela tem o conhecimento técnico, mas ela também teve a vivência. Ela sentiu que o treino que ela estava fazendo necessitava de alguns ajustes. E ela fez esses ajustes, ela mesma disse que ela teve melhores na capacidade funcional dela, mas também na estética. Ganhou massa muscular e definição no quadríceps, entre outras coisas. E me fala uma coisa, Sabrina, trazendo mais para a sua área de atuação. Hoje, se você fosse elencar alguns pontos, qual que é a maior dificuldade ou maior erro que as pessoas, no modo geral, sei que generalizar é difícil, mas que as pessoas, no modo geral, cometem em relação à alimentação? Você fala assim, ó, a maioria das pessoas erram nisso, 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 por isso que a maioria dos problemas acontecem. A maioria dos problemas que a gente tem hoje é o sobrepeso e, além do sobrepeso, uma desnutrição, né? A gente tem um aporte calórico, mas não tem uma nutrição de qualidade. Então, quais são os pontos que você vê de maior dificuldade? Olha, eu acho que tanto para nutrição quanto pensando em exercício físico, tem duas coisas que elas caminham bem juntas: a falta de disciplina e a má organização. Por quê? De nada adianta eu criar, desenvolver um plano alimentar para um paciente e ele não tem a disciplina de se manter ali. A mesma coisa quem treina com você ou outra modalidade que seja. A gente não vai conseguir atingir o objetivo X, chegar até aquele resultado Y, se a pessoa não tem a disciplina. Então, a pessoa delimitar, olha, esse aqui é o meu objetivo, é isso que eu quero, vamos lá, repetição, todos os dias vamos fazer a mesma coisa. Não falando que a pessoa tem que comer todos os dias a mesma coisa, mas eu digo disciplina em boas escolhas. Então, a disciplina de estar ali, de se manter ali. E a organização, porque se a gente não se organiza, a gente faz escolhas ruins. Então, a gente vai pedir um iFood, a gente vai pegar no mercado que está ali mais fácil, mais barato, a gente não vai na feira porque coloca outro compromisso na frente. Então, a organização entra nesse ponto. Para treino, por exemplo, uma coisa que me ajuda é eu já deixo a minha roupa do treino separada antes de dormir. Então, já entra ali a organização. Então, a organização de tenho que acordar horário X para estar lá embaixo na academia no horário Y. Então, pensando em treino e alimentação, eu faria esse link. Então, de organização e disciplina. As duas coisas caminham juntas e servem para exercício físico e para alimentação. As duas coisas precisam estar alinhadinhas, senão a gente não desenvolve. E uma coisa que é muito simples e que muita gente peca, isso seja uma pessoa magra, uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa obesa, consumo de água. Então, se a gente for parar para pensar, hoje, esse calorão que está fazendo, Brasil inteiro, seria muito mais fácil o aumento de ingestão hídrica. Mas para a grande maioria dos meus pacientes, eu tenho que negociar água, que é uma coisa muito fácil, muito Deixa eu te simples, falar mas uma tem coisa. que negociar. Essa parada é muito louca. Por exemplo, um dos meus maiores gaps é beber água. Uhum, Eu tomo todos os dias 3 litros de água. sim, Mas também. é uma das coisas que eu tenho dificuldade. E Jura? por vários momentos eu deixei de tomar. Por simplesmente, tipo, putz, tem que levantar e pegar água, não sei o quê.
É muito louco isso. E assim, Sabrina, se fala muito, se você puder falar aí um pouco disso, eu acho que vai ser legal, vai contribuir para a galera. Muito se fala de desidratação, mas pouco se fala dos sintomas e dos efeitos colaterais, né? Por exemplo, atrapalha o emagrecimento, atrapalha o funcionamento do cérebro. Quais são os impactos de estar minimamente desidratado? No que isso atrapalha, por exemplo, na saúde e na estética? Você consegue dizer alguma coisa? Estética principal, ressecamento de cabelo e pele. Isso a gente consegue ver com bastante clareza. Então, sabe quando a pele fica acinzentada? Criança que brinca na rua e fica com aquela perna cinza Aham. ressecada? Isso aí é falta de água. Então a gente pode pensar também em cabelo, que não tem jeito. 70% do nosso corpo é água. Então a gente precisa repor. E aí, se a gente for também parar para pensar, inclusive eu estou aqui com uma garrafinha do meu lado, a gente consome até água pelos alimentos, então frutas, verduras, legumes, mas é pouco comparado ao que de fato a gente precisa, né? Então, o ideal seria que as pessoas calculassem pelo menos 30 ml por quilo de peso. As pessoas conseguem isso de bate-pronto? Não, mas se a gente conseguir pelo menos estipular umas metinhas menores e ir prosseguindo com o passar do tempo, fica mais fácil. Ai, da noite pro dia eu bebo 3 litros de água? Não, eu não comecei assim. Eu sempre bebi bastante água, mas os 3 litros não faz muito tempo que eu tomo. Coisa de poucos anos. E a gente precisa, infelizmente, se obrigar. Então você tem que forçar isso até virar um hábito. Chega um momento que o seu próprio corpo naturalmente já vai começar a te pedir essa água. Então, no começo pode ser um pouquinho mais difícil, você precisa forçar. Então, ter sempre uma garrafinha na sua frente, da temperatura que você gosta. Vai na rua com uma garrafinha também. Isso facilita o processo, depois acaba se tornando natural. E É, também para a pessoa pode entender falar. como encaixa, né, essa água. Por quê? Por exemplo, vou contar uma experiência particular minha. Quando eu foquei que eu queria começar a beber 3 litros de água todos os dias, eu não conseguia dividir muito bem essa água durante o dia. E quando chegava a noite, eu ficava meio desesperada. Ai, tem que tomar mais, tem que tomar mais, mas Sair sempre andando vinha. igual um colchão d'água. E aí, o que que acontecia? Eu acordava de madrugada para fazer xixi, porque à noite eu tinha tomado muita água. E aí isso atrapalhava um pouco o meu sono, porque eu demorava para conseguir pegar no sono de novo, porque eu tinha acordado para fazer xixi. Cara, Então, isso é muito o que, importante. Eu ia falar sobre isso. Isso é muito importante. e aí, o que, que eu estabeleci? Pode O que, falar, que eu pode falar, estabeleci fala. para mim? Antes de descer para academia, para treinar com você, eu já tomo 500 ml. Então, assim, já peguei uma garrafinha ali, acordei e já comecei. Quando eu tô lá embaixo, na academia, eu falo lá embaixo porque eu estou na minha casa agora. Quando eu tô lá embaixo, eu já estou com a garrafinha de 700. E de manhã é o período que eu sinto mais fome. E ainda tem essa, né? De você conseguir definir o que é fome e o que é sede. Porque às vezes você pensa que tá com fome, mas você tá com sede. Então, de manhã eu foco em tomar mais água. E aí, à tarde, eu já vou bebendo menos. Porque como eu durmo muito cedo, como eu durmo às 9, às 19 eu já não posso mais tomar muita água. Porque senão eu vou acordar à noite. Então, você tem que fazer essa matemática ainda. E aí, eu, pelo menos, né, tenho essa dificuldade de voltar a dormir rápido. Então, pensando no meu bem-estar, para o meu rendimento para o dia seguinte, aí eu prefiro parar de tomar água um pouquinho cedo para não interferir no meu sono, né? Que aí, além de interferir no treino, vai interferir na qualidade do meu dia como um todo. E é um ponto também que eu acho interessante citar, que era para eu ter falado antes e não falei. Eu percebo que também, depois de você, né, eu comecei a ficar muito mais disposta durante o dia. Então, aquele soninho que dá depois do almoço, não sinto. Justamente por conta dos treinos, né? Porque a gente gera energia treinando. Não é só a perda, né? Aquele cansaço, aquela fadiga que dá. Você gera energia durante o treino. E aí, por exemplo, ai, teve um feriado que eu não treinei, um domingo que eu não treinei. Aí já bate aquele soninho. Por quê? Porque não teve dread, entendeu? Cara, você falou de um ponto muito, muito bom. Tem um detalhe que é sempre as pessoas usam isso como desculpa, Hum. mas é desculpa.
Ah, mas quando eu tomo muita água, eu vou fazer xixi muitas vezes no dia, tem que ficar parando toda hora. Sim. O seu corpo ele se acostuma e chega um momento que você não vai tanto no banheiro quanto você ia no começo. Então, por exemplo, vamos usar a Sabrina como exemplo. A Sabrina, em um momento, ela decidiu tomar mais água. No começo, enquanto o corpo dela está se adaptando, ela vai mais vezes ao banheiro. Mas isso diminui com o tempo. Sim. Então você não vai perder o emprego porque você está indo no banheiro toda hora. Uma hora você se adapta e vai acabar indo menos, tá bom? E E outra é bom dica. também, e também é bom a gente sempre olhar a cor da urina, né? Então, se tá um amarelo muito pigmentado, quer dizer que você está desidratando. Então, o ideal é que seja um amarelo bem clarinho, tipo um chazinho de camomila, assim, mais sutil, quer dizer que você está bem hidratado. E até para quem tem essa retenção hídrica, esse inchaço, não tem jeito, tem que tomar água. Então, conforme a gente vai também aumentando essa ingestão hídrica, é natural que a pessoa emagreça, né? Ela vai desinchando. E a água, ela é super subestimada. Ela faz uma diferença absurda. Sensação de fadiga, cognição, é muito Uhum. louco, é muito louco. Percepção de Sim. definição, né, por causa da retenção, igual a Sabrina falou. E a Sabrina deu uma dica muito incrível que é, e eu faço isso também. Como eu acordo às 4h15 da manhã, Você acorda antes eu de tomo, mim ainda. eu acordo antes de você. Eu tomo 2 garrafas dessa por dia, essa é a minha meta, né? Às vezes Eu eu não tomo tô um te pouco mais. vendo, então não sei qual é a Tá, garrafa. deixa eu descrever. Eu tô com uma garrafa de 1,5 litro na minha mão. Ai, Aí eu legal. tomo duas. Então, Meu Deus. a minha meta é a seguinte: até as 10 da manhã eu tenho que ter acabado a primeira. Porque aí, quando acaba, eu já encho, aí eu tenho até umas 6 horas para ir acabar na segunda. Porque é a mesma coisa, se você tomar muita água à noite, você vai atrapalhar o seu sono, Sim. né? Muito bem, Sabrina. Você falou dois comportamentos importantes, né? Que as pessoas têm dificuldade de organização. Você falou três: organização, tomar água e a disciplina de se manter. E tem alguns pontos importantes que as pessoas precisam entender. Primeiro, foi vendido para a gente uma ideia de que a gente não deveria perder tempo comendo. Então, a gente tem que fazer tudo o mais rápido possível, mais prático, o mais fácil possível. Só que é o seguinte: se você olhar a natureza, a maioria dos animais, a maior parte da energia do tempo é gasto na alimentação. Então, estou falando que você tem que largar o emprego para cozinhar? Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que se tudo que a gente faz é influenciado por como a gente está e como a gente está influenciado pelo que a gente come, direcionar minimamente um tempo para você organizar suas refeições é algo extremamente inteligente. Porque a ciência já embasa isso, que o que a gente come impacta não só o nosso corpo, mas o nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro. Né? Então, a gente cai nesse mundo de que tudo tem que ser prático, rápido, e eu vou comprar uma comida congelada porque eu não posso gastar tempo, eu tenho que pedir isso, mas primeiro que você não gasta tanto tempo assim para cozinhar, e eu falo com conhecimento de causa, porque aqui em casa quem cozinha sou eu. E segundo ponto é que faz parte da saúde, tanto física quanto mental, a gente cuidar da nossa alimentação. É tão importante quanto o exercício físico, tão importante quanto qualquer outra coisa. Você falou sobre organização. Cara, a organização que a Sabrina falou é fundamental, porque qualquer desgraça. Você vai lá e fala, não, eu vou começar a dieta. Aí você vai, segunda-feira, toma um café da manhã. Só que aí você não arrumou o almoço. Aí você pega um trânsito, você chega no horário errado, não consegue almoçar. Chega à noite, você quer comer até o braço do entregador da comida lá que quer fazer. E aí a dieta das pessoas geralmente dura 4 horas, né? Isso te frustra também. Então, ai, eu até fiz certo o café, mas já pisei na bola no almoço, vou chutar o balde no jantar e não vou É o fazer mais Jaque. nada. Já que eu errei, Então, é claro, não vai ser 100% do tempo, 7 dias na semana, que a gente vai fazer tudo perfeitinho. Mas o ideal é que quando a pessoa vacile, ela volte o mais rápido possível ali para o plano alimentar dela, para as boas escolhas. Mas é aquela coisa, precisa se organizar, porque se a gente não se organiza, aí a gente vai se perdendo, né? Não tem jeito. exato. É sobre o que a gente mais faz, né, Sabrina? No final das contas.
Eu quero te fazer duas perguntas para a gente encerrar. Eu tô adorando essa conversa aqui, mas eu quero te fazer duas perguntas. A primeira é o seguinte, Sá, qual que é a ideia que norteia a sua visão de trabalho? Por exemplo, qual que é o conceito, assim, tanto com o exercício físico quanto a nutrição, a gente tem várias abordagens diferentes, né? Tem várias ideias diferentes. Qual que é o conceito que norteia o seu trabalho? Só para as pessoas entenderem qual que é a base do seu trabalho. A nutrição clínica funcional, ela foca na personalização e na individualização do paciente. Então, não existe, por exemplo, uma dieta de gaveta. Você passa numa consulta e você vai receber a mesma dieta que o seu vizinho e são as mesmas recomendações e tudo igual. Não. Então, eu tenho que sempre pensar na sua rotina, nas suas preferências alimentares, se você tem alguma intolerância alimentar ou alergia, sensibilidades. Então, a gente avalia o macro e individualmente também. Então, eu não vou conversar, por exemplo, com você única e exclusivamente sobre o que você comeu ontem, sobre a sua rotina alimentar. A gente vai conversar sobre hábitos, sobre o seu sono, se você pratica exercício físico ou não, se você tem o acompanhamento de um psicólogo ou não, se você utiliza medicamentos ou não. Então a gente tem que avaliar como um todo, porque tudo está interligado, não tem jeito. Então, como estão as minhas emoções hoje? Estão ligadas à minha alimentação. Eu me exercito ou não? A minha alimentação também tem a ver. Como é a minha rotina familiar? Então, só eu cozinho? Só eu faço as compras? Ou tem outras pessoas também que fazem isso? Como a minha família enxerga essa minha escolha de melhoria ali de hábitos? Então, é um monte de coisa que a gente precisa ver. Então, eu sigo essa linha da individualização de cada paciente, né? Então, personalizar a nutrição funcional é isso. Que massa! Porque o mais importante, e esse é o ponto fundamental, né? É a aderência do negócio, né? Dieta Exato. boa é aquela que a pessoa faz, né? Exato. E aí, se você, por exemplo, tem um apego, tem algum alimento que é importante para você, a gente até consegue, dependendo do que é, colocar ali, a gente faz os cálculos e organiza. Então, por exemplo, tem uma paciente minha que eu sempre pergunto, né? Qual é a sua comida predileta? A dela é pipoca. Você acha que eu vou tirar a pipoca dela? Não, o que é uma pipoca, sabe? Então a gente consegue negociar e ajustar. É claro, não vai ter 3 litros de Coca-Cola todo dia, aí já é Não é demais. pipoca Mas com assim, cheddar todo dia, né? como é essa pipoca? Mas não, é uma pipoca basiquinha. Então, assim, isso a gente consegue conversando com a pessoa. Então, a minha consulta, a primeira, dura 1 hora e meia. Então, sabe, a gente precisa conversar, precisa entender. Eu passo alguns exercícios para a pessoa fazer antes da consulta, para eu já ter um embasamento melhor ali na hora que a gente vai conversar. Então, eu gosto muito desse olhar refinado, sabe, essa individualização, e tem um pouco até a ver com o que você faz, né? Então, vira e mexe, você pede para a gente responder aqueles questionários, para a gente escrever o que a gente está sentindo, mudanças, percepções, se a gente tem algum histórico de lesão, etc e tal. Então, eu acho que esse é o X da questão, independentemente de qual seja a área, né? Essa individualização para a gente conseguir ter sucesso ali, né? No que a gente está procurando, enfim. E o que você está dizendo é que é um ser humano, né? Não dá para a gente olhar no aspecto nutricional e achar que a pessoa é um robô. E é por isso que a maioria dos programas de exercício físico e também de dietas acabam falhando, né? Porque não é só sobre dar um papel para a pessoa colar na geladeira, né? É sobre ser Sim, alguma coisa que entenda as necessidades, desejos e dificuldades e que consiga encaixar dentro da rotina dela. Muito exato. bom, Sá. E para as pessoas entrarem em contato com você, ó, para quem está acompanhando, para quem está ouvindo, para quem vai assistir, menos a Sabrina que não está assistindo, É. vai, Ai, meu Deus, que situação! Manda minha vai lista. é o seguinte, como é que a Sabrina, ela é a minha parceira, sempre quando eu faço algum desafio, de vez em quando eu faço alguns desafios que envolvem, né, Calma aqui, comportamento, alimentação e exercício físico, que é o Rala que Rola, e a Sabrina é minha parceira nesses projetos, e ela entra com a expertise da nutrição para ajudar a dar um suporte para a galera. Então, eu super confio no trabalho dela e, Sabrina,
Qualquer pessoa que quiser saber mais do seu trabalho, quiser te conhecer, como é que faz? Me siga no Instagram, arroba Sabrina Menezes, Menezes com S, para quem for ouvir depois, né, em alguma plataforma não tá vendo no Instagram. Então, Nutri Sabrina Menezes, Menezes Boa. com S. Eu Aí só me mandar uma vou deixar os mensagem. seus contatos nas descrições, tá bom? Ai, Última pergunta é a seguinte. Sá, imagina que você pode mandar uma mensagem para Sabrina lá de 2020. Sabrina lá da pandemia, quando começou a treinar comigo. Que mensagem você mandaria para pessoas que estão no momento que você estava lá antes de você começar? O que você diria para essas pessoas? é que assim, o que eu diria para mim é diferente do que eu diria para pessoas no Então geral. Porque como eu, responde para os dois. tá, porque Primeiro para você. como eu já me exercitava, eu estava num outro lugar já. Então, para mim foi muito fácil a adaptação. E tanto que eu peguei gosto e nunca mais te larguei, né? Tamo aí. É Mas o contrato mínimo é de 100 anos, tá? tá Qualquer um dos bom. dois que cumprir primeiro, 100 anos, Por isso, mínimo. é por isso que você já tá treinando as crianças, né? Para qualquer Exa coisa. exatamente. Então, o que eu diria para Sabrina do futuro, para Sabrina do passado, é essa dor que se sente no joelho hoje, você não vai sentir mais. E o seu corpo vai ficar ainda mais bonito. Então, continua. Aí sim, E para as pessoas. Pras... convence bem. E no Exato, geral. tá pensando aqui. Então, para o geral, eu diria: esse período de pandemia, ele é muito duro e ele é muito difícil. As suas emoções precisam de um suporte e um dos pilares desse suporte é o exercício físico. Então foque nisso que vai te fazer muito bem. Maravilha. Sassá, obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom conversar com você. Eu que Foi agradeço. muito legal mesmo te conhecer um pouquinho melhor, ouvir um pouco, ouvir algumas histórias que eu já ouvi e saber mais do seu trabalho. E obrigado pelo seu tempo. E fica Eu que aqui a agradeço. minha indicação para qualquer um que estiver vendo ou ouvindo esse episódio. A Sabrina é uma nutricionista extremamente competente. E não é só porque ela é minha aluna, não, é porque o trabalho que ela faz vai muito em contra ao trabalho que eu faço. E por isso que eu indico, tá bom? Sabrina, obrigado pelo seu tempo. Ah, Tamo junto, você que está eu que aqui com a gente. agradeço. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Beijo no coração. Muito Valeu. obrigada. Até Tchau, amanhã, tchau. 6h30. Até amanhã.